Bem, meus amores, agora que nós estamos com o livro, não é? Vamos trabalhar de fato o livro. Eu chamo a atenção de vocês para a imagem, não é? Que abre o capítulo 5. Eu quero que vocês observem aqui principalmente a legenda. Vamos ficar com a imagem. Percebam que é um homem realmente, que nós vemos pela característica dele, que provavelmente é um morador de rua, que foi abandonado por toda a família. Nós não sabemos os motivos do abandono, se ele saiu de casa porque quis, ou se foi colocado para fora. Não conhecemos a história. Creio eu também que Madre Teresa de Calcutá não tinha interesse algum na história, a não ser para poder realmente, não é, reconstruir a identidade dessa pessoa, mas não com interesses meramente de curiosidade para saber da vida dela, mas sim para tentar ajudá-la. Mas observem aqui na legenda, olha só. Madre Teresa, atuando em uma de suas casas de acolhida de pessoas carentes em Calcutá, na Índia, em 1979. É daí que vem o nome dela, Madre Teresa de Calcutá, Mãe Teresa de Calcutá, ou como ela era conhecida, não é? A Santa da Sarjeta. Essa mulher que eu já havia falado para vocês, que nasceu, não é? Em 26 de agosto de 1910, ela era albanesa, muda-se para a Índia, naturaliza-se indiana, e aí toda a sua vida missionária ela exerce, não é? Na Índia. E como a missão dela, a missão de vida, não é? Porque ela funda uma congregação. É a Congregação das Missionárias da Caridade. Que o carisma dessa congregação era o serviço aos mais pobres por meio da vivência do Evangelho de Cristo. Lembra do mandamento que Jesus deixou entre nós? Amai-vos uns aos outros, não é? Como eu vos amei. E amai o teu próximo como a ti mesmo. Então ela levou realmente, não é? Ela levou realmente ao mais profundo dos entendimentos, não é? Essa citação bíblica, essa palavra de Deus, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ela realmente colocou em prática, ela realmente praticou esta palavra até o esgotar de sua vida. Pois bem, meus amados, na próxima página tem um questionamento, né? Ele pergunta: o que é compaixão? Visto do que eu já expliquei para vocês, me digam, não é? O que é compaixão? Baseado na leitura bíblica que nós fizemos hoje, na minha pequena, humilde explicação. O que é compaixão? Vamos descobrir mais um pouco? Nem todos sabem ao certo o que significa compaixão. Podemos dizer que ela é uma das formas de amor ao próximo. As religiões a elegem como uma das principais virtudes morais, tanto no cristianismo como no budismo, por exemplo. Ela é o ponto central. O Dalai Lama, como líder budista, afirma que o culto do amor e da compaixão é a verdadeira essência da religião. Aqui nós temos 4 imagens ilustrativas. A primeira delas, não é? Aqui é a representação de Buda cuidando de um homem doente no mural de um templo no Sri Lanka. Aqui abaixo nós temos uma fotografia do Papa Francisco abraçando uma criança no Vaticano em 2017. Na próxima página, na 77, nós temos a doutora Zilda Arnes, que foi a criadora, não é? Ela é a fundadora da Pastoral da Criança, que promove o desenvolvimento de crianças pobres, de 2004. E aqui, para fechar as ilustrações, nós temos aqui Cristo curando o paralítico na piscina de Betesda,
de Bartolomeu Stamba Murilo, que é o pintor, não é? E em 1617 a 1682. Então, aqui nós temos 4 belos exemplos de compaixão. Um adepto do budismo, outro adepto do cristianismo, Zilda Arnes e o próprio Cristo vivo. Nós temos esses 4 belos exemplos. E percebam, não é? Aqui que nós não estamos falando de religião A, religião B, religião C. Nós estamos colocando aqui, deixando bem claro, não é? Que compadecer-se de alguém, tentar sofrer com ele, tentar resolver o problema de alguém, aliviar os sofrimentos de alguém, não é? Entender, compreender, dar um abraço quando é necessário, alimentar quando tem fome, saciar a sede, não é? Quando estão sedentos, independe de religião. A prova é aqui, né? Estamos falando de Buda, o budismo, não é? Papa, que é o representante do cristianismo, temos Hilda Arne e o próprio Cristo Jesus, ou a imagem, não é, que ilustra. Para nós falarmos sobre essa virtude, compaixão, não é? Esse compadecer, se colocarmos no lugar do outro. Só para tentar esclarecer ainda mais. Vamos lá. Vamos para o campo da suposição agora. Vamos criar uma situação hipotética. Imagine que Buda fosse extremamente egoísta, Papa Francisco extremamente egoísta, Zilda Arnes extremamente egoísta e o próprio Cristo egoísta. Nem salvos nós seríamos, do ponto de vista do cristianismo. Porque se Jesus não tivesse colocado no lugar do outro, ele não teria abraçado a cruz. Buda, se não tivesse colocado no lugar do outro, teria ficado conhecido como Siddhartha Gautama e continuaria príncipe lá na Índia. O Papa Francisco jamais teria chegado, não é? A posição que chegou. Porque uma vez que ele fosse egoísta, ele nem se identificaria, não é? Com a vida religiosa. Zilda Arnes, uma doutora, Zilda Arnes, jamais deixaria tudo e iria tentar entender e compreender, não é? Porque ela trabalha, ela se depara com crianças extremamente desnutridas, que não se alimentam bem, ela desenvolve uma técnica, uma maneira de pesagem, ela vai conversar com estas mães, ela percebe que não basta dar comida para que aquela criança saia da desnutrição, é necessário também dar conhecimento, porque ela se depara com famílias que não têm conhecimento algum, então ela também age nesse campo do conhecimento, de chamar a atenção dos pais para o cuidado com a alimentação, favorece essas famílias menos favorecidas, dando a ela, não é, meios para se alimentar. Então, se esses 4 exemplos fossem pessoas extremamente egoístas, eles não estariam aqui ilustrando o nosso capítulo. Por quê? Porque a compaixão não combina com a arrogância, prepotência, principalmente com o egoísmo. Porque o egoísta, ele pensa única e exclusivamente nele. Eu quero ser feliz, eu quero conquistar, eu quero ter prazer, eu quero viver muito bem. Então, ele muito preocupado com ele mesmo, ele não tem como olhar para os lados, nem dá tempo de olhar para os lados. Ele foca tanto nele, ele pensa tanto nele, ele protege tanto a ele quer tudo para ele que não dá tempo de olhar para os lados. Então, se eles não tivessem se colocado no lugar do outro, a nossa história seria completamente diferente. As religiões a elegem como uma das principais virtudes morais. Tanto no cristianismo, no budismo, por exemplo, ela é ponto central. O Dalai Lama, como líder budista, afirma que o cultivo do amor e da compaixão é a verdadeira essência da religião. André Comte Sponville, acredito eu que seja essa a maneira de ler, filósofo ateu, que investiga questões de ética no mundo contemporâneo, diz que a compaixão
não tem boa reputação, pois ter compaixão significa sofrer com, e ninguém gosta de sofrer. Mas, segundo ele, a compaixão tem qualidades muito importantes. Olha só, basta ver que ideias se opõem a ela. Dureza, crueldade, frieza, indiferença, secura de coração, insensibilidade. Ela nos faz participar da dor, da tristeza, do sofrimento do outro. Todos os sofrimentos merecem a nossa compaixão. Meus amores, hoje, no momento em que nós vivemos hoje, nós fazemos parte dessa sociedade, que é uma sociedade, não é? Bem ligada aos bens materiais, é uma sociedade que tem uma avidez, uma necessidade urgente de capital, é uma necessidade que gosta, que precisa e que até ver no acúmulo de bens o sentido de sua existência. Nós estamos falando em uma sociedade extremamente tecnológica, não é? Que fez dos meios tecnológicos, não é, uma maneira de se isolar, ou seja, se isola do mundo, não estabelece mais contato com as pessoas, está bem centrado ali em si e no seu aparelhinho, seja ele um smartphone ou um iPhone. Então, nós somos uma sociedade que realmente estamos muito fechadas em nós mesmos. É por isso que a situação do isolar-se em casa atraiu a atenção desta professora que conversa com vocês. Eu sempre gostei muito de pesquisa. Então, o fenômeno que aconteceu e que acontece até hoje por conta do isolamento social atrai muito a minha atenção. Porque nós já estávamos isolados há muito tempo, fechados no nosso mundo, tendo contato com o mundo exterior por meio do nosso aparelho celular. Não é? Há casos, há relatos de famílias inteiras que mesmo dentro de casa se comunicam pelo WhatsApp, o WhatsApp da família. Então, me causou muita estranheza que as pessoas, não é, manifestassem uma certa revolta, rebeldia por estar em casa isolado. É óbvio que eu acabei chegando à conclusão de que o isolamento por imposição, que é o que nós estamos vivendo hoje, porque é necessário pensarmos no outro agora, mexe conosco porque tocou na nossa liberdade, mexeu na nossa liberdade. Mas, se todos nós vivêssemos realmente essa virtude da compaixão, não teria sido nenhum problema, porque nós teríamos a capacidade de nos colocar no lugar do outro, não é? E tentar aliviar as dores e os sofrimentos dos outros. E uma pessoa que tem compaixão, ela nem precisa ficar assistindo TV, ela usa máscara, coloca o álcool em gel, ela não sai de casa porque ela não está pensando só nela, ela está pensando no outro. E aqui, não é? Como Conte diz, ele diz mesmo, não é? Que nós vivemos em uma sociedade, por exemplo, porque é como ele explica aqui, que compaixão é sofrer com. Mas hoje o que dita a sociedade é não sofra. É por isso que ele defende essa ideia de que ninguém quer se colocar no lugar do outro hoje. Hoje você não quer, porque você assiste uma propaganda, na propaganda diz que você tem que ser inteiramente feliz. Você não vê uma propaganda de uma pessoa fazendo uma propaganda dizendo, olha, quanto mais você sofrer, melhor. Você não vê uma propaganda de uma pessoa, não é, que está mergulhada em um sofrimento tamanho. Então, nós vivemos em uma sociedade hoje que ela fica sempre dizendo para a gente nas entrelinhas, luta para conquistar os teus objetivos, alcance os teus objetivos, seja uma pessoa vitoriosa, compre sua casa, compre seu carro, aprenda cada vez mais, invista no seu conhecimento, se gradue, se pós-gradue, pleitio um mestrado, pleitio um doutorado, seja um PhD, não é? Então é o tempo inteiro, tenha, conquiste.
Então, tudo voltado para você mesmo. Então, hoje, você parar tudo, dar um stop, um pause, um play, se colocar no lugar do outro, sofrer com ele, a sociedade não nos quer sofrendo. Então, se a sociedade não nos quer sofrendo, eu não quero sofrer. Então, sofra só. Por isso que a compaixão é muito difícil de ser colocada em prática hoje. Porque quando eu tenho compaixão de alguém, eu me disponho a sofrer com ele. Os sofrimentos dele, abraçar as causas dele. E eu? Se eu vivo numa sociedade centrada no eu. Então é por isso que ele defende essa ideia. Mas será que a compaixão serve para todos os casos? Por exemplo, o sofrimento de um invejoso diante da felicidade do outro merece compaixão? Uma boa pergunta, viu? Ou ainda, devemos ter compaixão por um torturador que gosta de ver os outros sofrer, matando e ferindo as pessoas? Pois é importante saber que esses também precisam de compaixão. Embora condene seus atos, conter, diz que devemos nos compadecer sim, pois o sofrimento, a dor, a tristeza, o ódio estão presentes nessas situações. A compaixão é o contrário da crueldade, que se satisfaz com o sofrimento do outro, e do egoísmo, que impede a busca da cura dos sofrimentos alheios. Ter compaixão é não ser indiferente a nenhum sofrimento, independentemente do motivo. É recusar-se a pagar o ódio com o ódio. É procurar socorrer a todos os que sofrem. É como a compaixão de Cristo por seus carrascos e de Buda pelos maus. Ter um bom coração é muito importante na vida cotidiana, pois disso depende nossa felicidade e a dos outros. As duas perguntas, vamos voltar nas duas perguntas. O invejoso que sofre diante da felicidade do outro merece compaixão? Ou ainda, devemos ter compaixão por um torturador que gosta de ver o outro sofrer, matando e ferindo as pessoas? Ou, no caso, a crueldade, que se satisfaz porque uma pessoa cruel se satisfaz com o sofrimento do outro? E o egoísta, que impede a busca da cura dos sofrimentos alheios? Nós devemos ter compaixão dessas pessoas? Qual é a resposta que o próprio Conte nos dá?